Você acha o livro caro no Brasil? Se depender do ministro da Economia, vai ficar mais caro ainda. O vídeo de hoje é para falar sobre essa porcaria desse imposto aí que o Paulo Guedes falou que vai fazer, sobre o preço do livro, né? Então, se você não está sabendo nada sobre o assunto, fica aqui nesse vídeo que a gente vai te explicar tudo, ou pelo menos boa parte do assunto, tá? Antes de mais nada, já peço para você se inscrever no canal, dar um joinha. Se puder colaborar com a gente lá no Catarse, estamos aí sempre procurando fazer vídeos mais completos e mais educativos aí para vocês por causa disso. Mas vamos lá. Livro no Brasil, né, é uma parada meio feita por amor, né? Dada a nossa população de leitores reduzida, né? Isso aí, a gente está esperando ainda o próximo Retratos da Leitura, que sai de 4 em 4 anos aí para a gente saber mais ou menos como é que está o público leitor do Brasil. Ainda acho que não saiu desse ano. Mas o que a gente sabe é que no meio de uma grande porcariada financeira que o mercado editorial se encontra, eu vou falar disso mais tarde, o ministro Paulo Guedes, né, ministro do Bolsonaro, que inclusive, segundo alguns setores da população, foi o que garantiu a eleição do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi eleito para fazer passar as agendas liberais do governo. Ih, eu comecei a falar de Bolsonaro e de Paulo Guedes, cara, vai encher de robô nesse vídeo. Foi feito para ganhar essas eleições aí, né? Porque o Paulo Guedes é um cara que, em pleno 2020, se autodenomina Chicago Boy, né, cara? Que é uma coisa lamentável para dizer o mínimo. O cara resolveu criar um imposto, exatamente, liberal criando imposto. Isso está acontecendo no Brasil de 2020. Paulo Guedes está querendo então criar um imposto que está atualmente em tramitação, sob o PL 3887 de 2020, que é o CBS, né? Que é a Contribuição Social de Bens e Serviços. Esse imposto teria uma alíquota de 12% e iria impactar devastadoramente o mercado editorial. Vamos lá. O que você precisa saber sobre isso no momento? Primeiro, o livro no Brasil ele é isento de PIS e COFINS desde 2004, por causa do inciso 4 do artigo 28 da Lei 10.865 de 2004. Né? Então, essa lei, que foi feita com acordo com o setor, com o governo na época, isenta o livro da cobrança de PIS e COFINS, que são impostos que são feitos aí sobre vários produtos. Né? O PIS, vocês sabem, serve para pagar seguro-desemprego, etc. Né? O COFINS geralmente vai para a área da saúde. Mas não quer dizer que o livro esteja isento de imposto, né? Porque você não é porque você não faz um imposto diretamente sobre o produto livro que editor, enfim, a cadeia produtiva do livro é a igreja. Não acontece assim. Né? Existe uma série de impostos que você paga no seu ofício, no seu labor diário de fazedor de livros. Para citar dois, por exemplo, eu poderia citar não só o imposto de renda sobre pessoa jurídica, mas também a contribuição social do lucro líquido, né, que é o CSLL. Que são dois impostos que, mais ou menos, para quem paga menos assim no mercado editorial, paga uma alíquota de mais ou menos 2,28. Tá? E é claro que essa tributação ela é repassada para o produto final. Então, o livro não é isento de imposto. Já começa daí. Tá? Isso é 2,28 se você não for optante do Simples Nacional. Se você for optante do Simples Nacional, você pode pagar até um pouco mais ou menos em torno de 4%. Sobre esses impostos que já são repassados para o livro, haveria a inserção de uma alíquota de 12% do tal do CBS. Né? Porque, embora o livro esteja livre de imposto, e aí está a brecha, presta atenção porque essa parte é importante. Embora o livro esteja livre de imposto, o CBS não é imposto, é contribuição. Sacou? E aí você faz uma brechinha constitucional para enfiar um imposto numa parada que teoricamente estaria protegida de imposto. Esse nosso Chicago Boy aí, com sua grande exegese de gramática legislativa, aí, consegue bolar aí para todo mundo. Beleza. O argumento deles para fazer essa lei
E isso é parte de um grande pacote de reforma tributária que está rolando já faz algum tempo, e tudo isso está sendo estudado ainda. Pode ser que passe, pode ser que não passe. Mas o grande argumento é que as pessoas que leem, as pessoas que compram livros, são pessoas com maior poder aquisitivo, são pessoas que têm mais dinheiro. Então, por isso, seria mais ou menos uma forma de você tributar pessoas que têm grana. Seria muito legal se o livro não tivesse um papel social muito importante a ser desenvolvido no Brasil, e com essa, não vou falar o palavrão, com esse imposto, com essa contribuição, você, ao invés de resolver o problema da falta de leitura no Brasil, você abre ainda mais o abismo da distância entre a população pobre sem acesso aos livros e a população rica com acesso aos livros, né? Deixando o livro mais caro. Visões de governo, né? Como se isso não fosse o bastante, né, o mercado editorial está há algum tempo, vocês já devem saber disso, passando por uma crise financeira imensa por conta da falência, do pedido de recuperação judicial de alguns dos principais players aí do mercado. A gente não fala muito disso aqui no Livrada, mas diante dessa criação de um novo imposto aí que talvez crie mais valor ainda, mais preço sobre o livro, achei importante falar. Então vocês sabem, então, por exemplo, começou com a questão da La Selva, né, que são essas redes de livraria de aeroporto, lá que já vende o livro tudo caro mesmo, etc., que não impactou todas as editoras, porque nem todas as editoras trabalham com eles, mas eles pediram recuperação judicial. E depois aquela Book Partners, que é a principal distribuidora de livros. Assim, todo mundo do mercado editorial usa ela para fazer distribuição de livros. Também beijou a lona. Em cima disso a gente tem a Livraria Cultura, que está com um pedido lá de recuperação judicial, que está com uma dívida assumida de 275 milhões, alguma coisa do tipo, e a Saraiva, que está com uma dívida astronômica de 670 e poucos milhões, se eu não me engano, que fizeram lá um plano para pagar em 15 anos e só 20% ou 15% do valor total, e o pior, né, sem devolver a grana, o estoque para as editoras. Né? Então, se vocês não sabem mais ou menos como é que funciona lá a questão de venda de livro, eu vou explicar bem rapidamente, mas é basicamente um sistema de consignação. Você coloca o livro lá, né, vende, e a cada 6 meses ou a cada 1 ano, dependendo do acordo que você faz, o pessoal manda os livros de volta, faz a contagem e eles te pagam aí. Né? Então você pensa, por exemplo, na figura do editor, que é um cara que vai lá pegar Cara, vamos pegar, por exemplo, o exemplo lá da Moinhos, que acabou de lançar o livro lá, o vencedor do Man Booker International, lá, o Damas da Lua, da Joca Hart. Ganhou o prêmio, legal. Eles trouxeram para cá. Tem que pagar os direitos do livro, tem que pagar a tradução, tem que pagar a gráfica, tem que pagar todo o pessoal que trabalha já na editora, né, capa e etc, diagramação, barará, barará, para botar para vender, para ver se vende, e daí depois, 6 meses ou 1 ano, etc., recebe o dinheiro de volta. Na possibilidade de não ficar com dinheiro, pelo menos recebe os livros de volta. Esses caras não, Saraiva e a Cultura estão com os livros das pessoas para quem elas estão dando calote. Né? Então, os livros estão todos lá. Então as pessoas não podem nem reaver a mercadoria e já está tomando um prejuízo em dobro aí para eles. Tem isso, né? Então, existe essa dívida muito grande, né, e principalmente essas duas cadeias de livrarias, que são imensas, são as maiores aí do Brasil, impactam muito a produção de livro, impactam inclusive na tiragem. Né? Por exemplo, a minha editora lá, Dublinense, que publicou meu livro, não trabalha mais com esses caras, porque eles estão dando calote. Né? Não vai continuar a vender livro para Saraiva e para Cultura, sendo que os caras não pagam e não devolvem o estoque. Né? É uma coisa assim. Só que por conta da grande rede de distribuição e livraria que eles têm, ou tinham, não sei como é que vai ser o futuro deles daqui para frente, você não pode mais pensar numa tiragem básica de livro. A tiragem básica de livro no Brasil é 3 mil exemplares. Né? 3 mil exemplares de um livro num país que tem 200 e poucos milhões de habitantes é a tiragem mínima. E mesmo assim você tem que reduzir isso daí, porque você não pode contar com esses players, por exemplo. Né? E aí surge esse imposto do Paulo Guedes, essa alíquota de 12%. Somando esses impostos que são repassados para o produto do livro lá que eu falei, o CSLL, o imposto de renda PJ e esse CBS novo, a alíquota de imposto passaria de 2,28 a 2 alguma coisa
para quase 14, mais de 14%, né? Ou seja, um aumento aí de 7 vezes mais na alíquota de imposto incidido sobre o livro, né? E de novo, a editora não é igreja, não é porque você não pode cobrar imposto sobre o livro que você não pode cobrar imposto sobre quem faz o livro. Diante disso, o que a gente pode concluir, né, cara? É que sim, se o Chicago Boy lá, Paulo Guedes, não sabe que o mercado editorial está passando por uma dificuldade imensa e coloca esse imposto, ele é desinformado e despreparado. E não deveria estar assumindo essa pasta, para começo de conversa. Se ele sabe disso, e mesmo assim ele incide o imposto, é porque ele é filho da puta mesmo. Né? Porque o cara é sacana, o cara quer fazer um imposto para assassinar dolosamente o mercado editorial, da maneira como a gente conhece ele hoje. Diante disso, é necessário, eu acho que é imperativo nesse exato momento, principalmente para a gente que gosta de livro e se importa com isso aqui tudo, fazer algum tipo de pressão política para que essa alíquota não passe, né, esse imposto novo não seja criado sobre o livro. Né? O livro já é caro no Brasil, como eu falei. De que maneira que a gente faria isso? E aí o assunto, eu nem queria entrar muito nesses assuntos, porque da última vez que eu experimentei falar sobre isso, uma porrada de gente estava procurando desculpa para me cancelar, começou a nadar de braçada. Mas basicamente o que a gente tem que fazer sobre isso é pressão. Pressão da pirâmide para cima. Né? A gente aqui está num nível muito baixo de representatividade. Nós somos cidadãos comuns, trabalhadores, a gente é proletinha. Né? Mas a gente tem, graças ao YouTube, graças às redes sociais, etc., a gente tem uma grande e larga rede de comunicação com pessoas um pouco mais influentes e mais poderosas. Os influencers, formadores de opinião, etc, etc. Essas pessoas que você tem que cobrar, cara. Essas pessoas que vocês têm que forçar um posicionamento delas em relação a esse imposto. Né? Então, cara, sei lá, bicho, você gosta das blogueirinhas fitness aí, cara? Elas vendem livro? Fala com elas sobre essa porra. Você gosta do maluco que tem canal de culinária? Fala com ele sobre essa porra. Sabe? Todo mundo depende de livro, cara. O YouTube é só um canal, mas ele não gera produto físico. Né? Todo mundo que está ali no YouTube ou está escrevendo um livro, ou já escreveu um livro, ou vai escrever um livro. Né? E essas pessoas são pessoas que entendem que a educação é transformadora e imprescindível num país analfa que nem o nosso. Então a gente precisa fazer uma pressãozinha para que essa parada não passe daqui para frente. Né? Então, cara, se vocês conversam aí com as suas celebridades favoritas, cobrem delas. Tá? Que talvez a gente tenha alguma chance desse negócio não passar. Beleza? Era mais ou menos isso que eu tinha para fazer. É um vídeo curto, só queria falar isso, porque pontuar esse momento. Porque é um momento de mais um ataque à cultura e ao saber no Brasil, que vem por meio dos livros. Né? A gente trabalha muito aqui com literatura, com ficção, e é uma parte pequena do conhecimento humano que pode ser transmitido pelos livros. Né? Mas a gente tem que saber que livro, né, e literatura não é só Harry Potter, não é só... como é que é o nome lá? Melancia, essas paradas assim. Livro também é livro de estudo, é livro técnico, é livro para pessoas que precisam fazer pesquisas no Brasil, é livro de pessoas que querem trazer o Brasil para um outro patamar. E é por isso, é para essas pessoas que a gente tem que lutar, né? Para defender o direito delas de produzir conhecimento com uma base mínima de acessibilidade, né, ao material. Então, mais ou menos, era isso que eu tinha para falar. Se inscreva no canal, dá um joinha, vamos aí comentar sobre isso que vocês quiserem. Se preparem para os robôs aqui nos comentários. Um abraço, galera. Tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not, to drink. I don't need you drunk or rest. I place you like a ring your pace file.